A medicina tradicional ela tem se especializado muito em órgãos, em partes, então o especialista em osso, o especialista em olho, e nós entendemos que a gente precisa olhar o contexto onde aquela doença apareceu. Então, você tem um problema nos olhos, mas esses olhos estão dentro de você. Então, não tem como a gente tratar o peixe sem tratar o aquário. Para além da diferença do produto medicamentoso que a gente usa, né, que um é vibracional, o outro é químico, existe esse olhar. Eu não estou tratando a doença, eu estou tratando a pessoa que tem a doença. E buscando esse reequilíbrio mais amplo é que a gente quer, espera e muitas vezes consegue mandar a doença embora, porque ela não cabe mais ali. Em quântica, tudo é ressonância. Então, se você tem um corpo que ressoa com a saúde, a doença não cabe mais ali. E aí, naturalmente, ela vai embora. Bom, as reais aplicações, né, da base da física quântica que foi apropriada pela saúde reside no fato de que a física quântica é a área da física que estuda tudo aquilo que está abaixo da escala atômica. Então, a física tradicional ou newtoniana estuda o que está acima, matérias, termodinâmica, ótica. E a física quântica se propôs, a partir da mecânica quântica, a estudar os eventos que ocorrem subatomicamente, ou seja, dentro do átomo, nas partículas menores que constituem o átomo, que são a base da matéria. Acontece que a partir do experimento de dupla fenda, que foi evoluindo e foi sendo estudado, a ciência observou a dupla natureza de um elétron. E o elétron, a gente sabe, está na eletrosfera de um átomo, ou seja, ele é uma partícula do átomo e o átomo é a menor partícula da matéria. O pessoal da ciência achava que o elétron ele era só uma partícula, mas a partir do experimento de dupla fenda, observou-se que o elétron às vezes se comporta como uma partícula, mas às vezes se comporta como uma onda. Deixa de ter uma natureza material para ter uma natureza puramente ondulatória ou, que a gente pode dizer, vibracional, que é uma onda, enfim. E aí depois a ciência foi andando e viu que também os constituintes do núcleo, prótons, nêutrons, neutrinos, também têm essa dupla natureza, onda-matéria. Daí que se você tem a menor partícula que constitui a matéria sendo, na verdade, uma onda, ou seja, um padrão vibracional, porque o que faz aquele padrão vibracional se colapsar numa matéria, ou seja, se tornar uma partícula, é o olhar do observador. Então existe no fundo uma onda de possibilidades, como já dizia o David Bohm, o mundo das possibilidades implícitas, que é o mundo onde é um caldo eletromagnético. E isso pode se tornar matéria. Ok. Se a base da matéria é vibracional, então se eu interferir no padrão vibracional da matéria, eu interfiro na matéria, para o bem ou para o mal. Eu posso adoecer uma pessoa ou eu posso destruir uma célula. Exemplo, radioterapia. Radioterapia não é matéria, é um padrão de onda eletromagnética que mata a célula cancerosa. Litotripsia. Litotripsia é som que explode a pedra no rim. Laser. Laser é luz que corta, faz cirurgia. Ou seja, eu tenho elementos não materiais, é que dentro da física quântica não tem esse negócio de matéria não matéria, enfim, né? Tudo a mesma energia e matéria, é tudo a mesma coisa, mas vamos lá. Elementos não materiais, desse ponto de vista clássico que a gente está acostumado, tendo uma ação na matéria. Se eu mudar o padrão vibracional para o bem, eu posso auxiliar esse organismo a retomar o seu funcionamento fisiológico. E isso tem um nome na medicina. Que é curar, né? Melhorar a vida, melhorar a saúde, voltar para a fisiologia. Por que não? É um estímulo. Compõe-se num tratamento esse tipo de estímulo. Então a gente empresta da física quântica esses termos quânticos porque não tem outro nome. A física é isso. Eu não posso falar outro nome a não ser a física termodinâmica, ótica,
física newtoniana, é o que se conhece. Então, o que a gente pode dizer é que a medicina tradicional, ela é newtoniana. Eu posso dizer isso. E a quântica e a física quântica empresta esse nome para esse outro tipo de intervenção terapêutica. A alopatia, ela é baseada na química. Então, você tem medicações químicas que fazem ações bioquímicas. Você toma lá um antibiótico, você toma um anti-inflamatório, isso tem uma ação bioquímica. Você toma aquilo, tem que ser digerido, vai perfundir pelo seu sangue, né, até chegar na célula, onde ela vai fazer um efeito químico. A homeopatia, ela foi feita pelo Samuel Hahnemann há mais de 200 anos atrás, um alemão que previu que, o Samuel dizia que quando você dilui e dinamiza uma substância, isso está escrito no Organon, que é o livro que ele deixou para que os homeopatas estudassem, né? A base toda da teoria dele está ali. É como se você despertasse uma propriedade curativa que não é química daquela substância. Tanto que na homeopatia, quanto mais você dilui e dinamiza, mais potente fica um remédio, que é um paradoxo. Quanto menos química tem, mais o efeito homeopático ele faz. E a homeopatia, em si, ela tem um efeito, o aforisma maior na homeopatia é semelhante cura semelhante. Ela faz um impulso dentro do organismo humano, como se ela introduzisse a doença. E aí o corpo reage àquele impulso em direção à cura, porque essa é a natureza do corpo. O corpo, sofrendo uma noxa, sofrendo uma agressão, ele reage para curar. Então a homeopatia, na verdade, ela deflagra a própria reação do corpo, ela estimula para que ele reaja. E do ponto de vista químico, você faz uma ação em cima daquilo você faz para o corpo, vamos dizer assim, você faz em cima. E geralmente é ao contrário. Então é um antitérmico, é um antibiótico. Ao contrário daquilo, você vai contra. Então a homeopatia, ela pode ser usada por qualquer pessoa. E pode ser complementar à alopatia. É interessante colocar que essas formas terapêuticas, elas não são excludentes. Você pode ter um momento na vida do paciente que você precisa de uma alopatia e ter um momento em que uma homeopatia vai dar muito conta do gado, né? Geralmente a questão química, ela tem que ser filtrada pelos rins, pelo fígado, pode ter uma sobrecarga, acaba tendo alguns riscos, né? A homeopatia, ela tem menos, por não ter química, ela não tem essa coisa de sobrecarga de rim e de fígado, mas também ela tem o que a gente chama de efeito de agravação, que pode ser, por exemplo, às vezes o paciente tem febre, tudo, que é visto para o paciente como uma coisa meio desagradável, mas no fundo é um mecanismo de cura do próprio corpo, né? Então, quando a gente, no movimento de tratamento homeopático tem isso, então sudorese, um pouquinho de febre, às vezes diarreia, a gente percebe que tem um movimento de limpeza para que haja a cura. Então, uma forma não é excludente à outra. Você pode, inclusive, compor para que as duas terapêuticas coexistam no mesmo caso. A energia vital é um conceito do Hahnemann muito genial, né? Se você pensar que o Hahnemann pensou isso há quantos anos atrás, mais de 2 séculos atrás, onde tudo era muito primitivo ainda, ele preconiza, ele prevê que o corpo é animado por uma coisa que ele chama de energia vital. E isso é muito interessante, eu não sei se você já teve a oportunidade de ver alguém morrer na sua frente, eu já tive como estudante de medicina, no hospital também, né, e na vida pessoal, porque tá tudo ali. O sangue, os glóbulos, a linfa, às vezes está até circulando ainda, ele não para assim, imediato. Só está quente, mas alguma coisa vai embora. É muito nítido quando a gente presencia a morte de uma pessoa, que algum sopro que anima aquela máquina foi embora. E o Hahnemann chamou isso de energia vital. Hahnemann dizia que a energia vital não é a alma, não é o espírito, ela é a energia que anima a matéria. E é por ser uma substância, vamos dizer assim, tão sutil, que a medicação também deveria ser sutil. Por isso ele foi diluindo e dinamizando. O Hahnemann descobriu a homeopatia com a quina, que era usada para tratar malária, né? Quinino, na verdade, né? E aí
ele foi diluindo, dinamizando, chegou uma hora, quando ele dava aquilo diluído e dinamizado, ele causava naquele organismo a febre intermitente, que é uma característica patognomônica da malária. Ele falou, ué, mas o negócio que cura também pode tratar, né, que ele pode causar, e aí eu acho que ele foi muito intuído. E o Hahnemann dizia, então, se eu tenho que tratar essa energia tão sutil, que é a energia vital, eu preciso de uma medicação sutil. E aí que intuitivamente ele foi diluindo e aí mexendo, ele nunca imaginou que isso seria uma dinamização, ele foi fazendo a leitura, ele foi de uma honestidade e de uma coragem de falar o que ele estava vendo. Porque imagina que não foi aceito hoje, ainda causa tanta polêmica, você imagina 200 anos atrás. E aí ele notou que realmente esse despertar dessa qualidade terapêutica do elemento, que pode ser planta, pode ser ouro, pode ser bicho, né? Tem homeopatia feita de abelha, que é o Apis mellifera, tem homeopatia feita de ouro, que é o aurum metálico, tem homeopatia feita de planta. Então a gente, ele toca sutilmente a energia vital e dá um peteleco nela para ela fazer aquilo que a inteligência da natureza sabe que deve ser feito. Se existem, o Hahnemann, quando ele morreu, ele falou, na última frase do Organon, ele dizia assim, a vocês homeopatas do futuro eu deixo a missão de continuar com o meu trabalho. Então, existe a homeopatia hahnemanniana, como ele preconizou, que até hoje é usada, inclusive as mesmas medicações, tudo, mas houve uma evolução, que a gente chama aí sim, de produtos quânticos, que aí extrapolou a questão da homeopatia. Porque já deixa de ser essa coisa do semelhante cura semelhante. Então a gente não dá, se eu posso dar uma informação que causa a doença para que o corpo possa reagir, eu também posso dar outro tipo de informação. Sim, então eu posso dar informação que ponha o corpo num movimento que vá também desembocar no reequilíbrio e na fisiologia, sem ter que ser esse da doença em si. Eu posso dar uma informação de saúde, eu posso dar informação do padrão vibracional daquele órgão, eu posso dar informação do padrão vibracional de uma planta, e não necessariamente daquilo que pode curar. Ele é feito de uma maneira diferente, a farmacocinética, a farmacologia, o jeito que ele é feito na farmácia é diferente, a ação também é diferente, mas as bases foram lançadas pelo Hahnemann, que é a base vibracional. A visão de uma pessoa saudável sob o prisma da saúde quântica não é uma pessoa sem doença. Parece paradoxal isso, né? Uma pessoa saudável é uma pessoa, claro, a gente busca que não apresente nenhum desvio da fisiologia, que é o que a gente chama de doença, nenhum mau funcionamento. Mas ela bate muito com aquilo que a própria Organização Mundial da Saúde diz, que é um estado de bem-estar físico, psíquico e social. Então, se uma pessoa não tem doença nenhuma, mas ela está triste, deprimida, pensando em se suicidar, ela não está saudável. Se uma pessoa não tem doença nenhuma, mas ela não tem alegria de viver, ela não tem projetos de vida, ou se ela é uma pessoa muito de atitudes ruins para com as outras, ela não é uma pessoa saudável. Existem até pessoas que têm alguma doença, vou dar um exemplo, uma pessoa com uma artrose, uma doença degenerativa, mas que está bem, que está em paz consigo mesma, que está em paz com a família. Muitas vezes a própria doença acaba sendo um caminho que leva a pessoa a resolver questões de vida. Quantas vezes pessoas com doenças terminais, por exemplo, como o câncer, os 3 últimos anos de vida são os anos que ela resolve a vida dela inteirinha. Eu já tive paciente que falou isso para mim. Eu quero agradecer porque esses 2-3 anos de prolongamento me deu chance de eu entender um monte de coisa. E em equilíbrio, a pessoa consegue ver. E aí ela consegue ter coragem de caminhar por esse caminho da resolução mais profunda, né? Aí sim, vou usar a palavra espírito, né? Que é a unidade individual de cada um. E consegue resolver isso. Então, do ponto de vista da saúde quântica, saúde não é só a ausência de doença. Óbvio que nós trabalhamos para livrar as pessoas da doença, né? Eu digo sempre que quem cura não é o médico, que quem cura
é Deus. Eu acredito muito, né? E eu uso essa palavra Deus, não tenho problema nenhum com isso. Pode chamar de universo, força superior. O médico, ele é o intermediário, ele é o cara que estuda para poder ajudar nesse processo. E quem se cura é a própria pessoa, segundo a energia e o merecimento e toda a história. A doença, ela nunca pode ser maldita. Eu já vi gente mudar a vida e sair de uma doença muito melhor do que entrou. Ter uma vida muito mais saudável, mesmo com alguma sequela física, que a gente poderia, do ponto de vista prático, não dizer que é uma pessoa super saudável. Mas saúde é estar de bem com o mundo, estar de bem com os irmãos que eu digo é de vida, né, da humanidade. Isso é que é saúde pra gente.